Como eu disse na aula passada, ontem, hoje a gente vai discutir duas distinções importantes para a teoria do Estado. A distinção entre direito público e direito privado e a distinção entre espaço público e espaço privado. Eu sei que recomendei a leitura de dois textos na aula de ontem e, diante do tempo muito curto, provavelmente muitos de vocês não conseguiram ler, mas eu recomendo que vocês leiam nos próximos dias, quando tiverem tempo, porque são textos bem interessantes e ajudam a compreender essas categorias e a ilustrar, na verdade, essas categorias de forma mais acurada. Mas vamos começar então pela distinção entre direito público e privado. Essa é uma distinção clássica que remonta ao direito romano e que atribui ao direito público o objeto, a regulação das coisas e dos interesses relacionados ao Estado, e ao privado a regulação dos interesses e das relações entre particulares. Eu também tenho que chamar a atenção de vocês que essa é uma dicotomia que existe de forma mais intensa, com maior presença, nos países que seguem a tradição romano-germânica do que aqueles países que seguem a tradição do common law. Né? Na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, esses países que se perfilham à tradição da common law, há uma indissociação, pelo menos na ótica tradicional, entre o direito que se aplica às relações jurídicas que o Estado trava e as relações travadas entre particulares. Né? Por isso se fala em direito comum, de bases costumeiras, que vão vinculando indistintamente, na visão mais clássica, o Estado e particular. É claro que essa visão é um pouquinho ideológica, idealizada, e que há regras próprias aplicáveis ao Estado, sobretudo mais recentemente, né? Com o desenvolvimento mais sofisticado da administração pública e de regulamentos específicos a ela. Mas fato é que existe essa dissociação entre os países que seguem uma tradição romano-germânica, conhecida também como civil law, e os países que seguem essa tradição da common law. Mas como que a gente vai fazer a diferenciação entre os domínios do direito público e privado? A gente pode olhar para três critérios, para três elementos, três fatores que vão nos dar pistas se aquela é uma relação pública ou privada. Professor, Pode falar. licença, é que tem uma aluna que ela ainda não foi aceita, ela está pedindo para entrar. Você pode Bom, conferir aí, por favor? é porque aqui eu coloquei para ter um aceite automático. Então, se ela não conseguiu entrar, talvez tenha um problema no link. As pessoas entram automaticamente. Tá bom, vou falar com ela. Obrigada. Tá? Bom, então voltando aqui, eu vou discutir agora um pouquinho com vocês três elementos, três fatores que nos dão pistas se a gente está diante de uma relação de direito público ou de direito privado. A gente pode, num primeiro momento, olhar para os sujeitos daquela relação. Então, se aquela relação envolve apenas sujeitos particulares, ou seja, pessoas naturais, como eu ou vocês, ou pessoas jurídicas de direito privado, uma empresa privada, uma associação de direito privado, naturalmente a regra será que essa relação será regida também pelas normas de direito privado. E, a contrário senso, se uma dessas partes, um dos polos de uma relação jurídica é ocupado pelo Estado ou por uma pessoa jurídica de direito público, ao revés, a gente vai estar diante, presumivelmente, em regra, de uma relação regida pelo direito público. Então, esse é o critério subjetivo. A gente vai olhar as partes de uma relação jurídica ou o destinatário de uma norma e, a partir desse elemento subjetivo, a gente vai definir se a gente está diante do direito público ou privado. Como a gente vai ver, nenhum desses critérios pode ser tomado em absoluto de forma isolada. Ou seja, não basta, até porque seria desnecessário haver três critérios, falar em três fatores, se qualquer deles pudesse resolver sozinho a questão. Então, por exemplo, o Estado pode, em certas situações excepcionais, travar
relações de direito privado. E a gente já vai discutir isso mais para frente ainda nessa aula. Ou seja, o que eu quero dizer? O critério subjetivo nos dá uma pista importante no sentido de que, havendo o Estado participando de uma relação jurídica, se aproxima, sugere-se que ela vai ser regida pelo direito público. No entanto, a gente vai ver que há exceções. Porque a gente, além de olhar para os sujeitos da relação, os sujeitos que são destinatários de uma norma, é preciso também olhar para o objeto daquela relação jurídica. Quando eu me refiro ao objeto, eu vou estar querendo mencionar o próprio conteúdo daquela relação jurídica. O interesse preponderantemente tutelado pela norma que eu estou analisando. E aí eu vou identificar se esse interesse ele tem um caráter mais coletivo ou um caráter mais particular. Então, obviamente, se o que está em discussão é um acordo negocial entre particulares sobre a compra de determinadas ações ou um acordo de compra e venda de uma casa. Esse negócio, esse acordo jurídico, não diz respeito a interesses da coletividade, mas a interesses patrimoniais dos particulares que são parte daquela transação, daquele acordo. Além do sujeito e do objeto, a gente vai olhar, isso é bastante importante, para a natureza da relação jurídica. E aí a gente vai identificar, na verdade, essa natureza em relação à posição entre as partes da relação. Pode ser vertical ou horizontal. O que é uma relação jurídica vertical? É uma relação jurídica em que há uma subordinação hierárquica de um sujeito pelo outro. Em geral, as relações do Estado, pelo menos as relações que o Estado tradicionalmente travava, eram relações de império, onde o Estado se colocava numa posição de superioridade jurídica em relação ao particular. Querem ver um exemplo? Vocês imaginem, vocês têm uma propriedade privada, uma casa na rua X, e o Estado tem interesse em abrir uma avenida, uma rua que passaria pela sua propriedade. E aí o Estado te procura, olha, eu quero comprar a sua casa para poder fazer essa obra, porque eu acho que é do interesse coletivo e social. Ou o Estado tem ali interesse em construir um hospital, uma escola. Se o Estado não fosse o Estado, fosse um particular, ele dependeria da sua aquiescência, da sua vontade, do seu assentimento para poder alienar a casa para o Estado e o Estado, assim, dar a destinação que ele pretende. No entanto, o Estado, por ser investido, né, nesses poderes de império, ele pode simplesmente desapropriar a sua casa, tomar aquela propriedade e, claro, como a gente não vive num regime absolutista, mas tem limitações constitucionais ao poder do Estado, ele vai precisar pagar uma indenização justa e prévia em dinheiro, nesse caso, para poder tomar a sua propriedade. Mas esse exemplo simples denota, e a gente pode pensar em tantos outros, né? O poder de império que tem uma autoridade administrativa, um fiscal, um guarda de trânsito, para ordenar a vida em sociedade, exercer o poder de polícia. Essas são situações em que não há uma igualdade entre as partes. O Estado utiliza o seu poder de autoridade e verticalmente impõe uma ação que precisa ser suportada por um particular. Então, fica bem claro essa distinção quanto à natureza da relação jurídica. Ela pode ser vertical e, por outro lado, ela pode ser também horizontal, que vai ser o tipo de relação e que os sujeitos vão estar em posição de igualdade e autonomia jurídica. Bom, esse vai ser o caso clássico da maioria das relações particulares. Quando você negocia um contrato, a regra é que ninguém pode ser obrigado pelo outro a contratar, e mais, que os termos daquele contrato, daquele acordo, são derivados de um encontro de vontades livres e iguais. Ou seja, a formação das obrigações, do conjunto de direitos e deveres que caracterizam um contrato, nasce da confluência de vontades.
da manifestação de duas vontades livres e iguais, de dois sujeitos que se colocam numa posição de igualdade jurídica e decidem, no gozo de sua autonomia negocial, celebrar um acordo. Bom, por que a gente precisa, então, analisar esses três termos conjugadamente? Porque a gente já vai ver, mas... Pode falar. Tem como você repetir o segundo objeto em discussão? Porque eu não entendi. Beleza. Então, a gente falou de três elementos ou três critérios para discernir o direito público do privado. Um primeiro, que é subjetivo. A gente vai estar olhando para as partes da relação jurídica ou para os destinatários de uma norma, se a gente estiver analisando, né, uma lei ou uma norma. O segundo, que você está me perguntando, é em relação ao objeto da relação jurídica. Ele vai ter a ver com o interesse que está sendo tutelado pelaquela relação jurídica ou pela norma que eu estou analisando. E aí pode ser um contrato que esteja tutelando interesses patrimoniais privados. Isso vai aproximar a relação que eu estou analisando do direito privado. Ou pode ser, ainda que celebrado entre particulares, um negócio jurídico que diga respeito a um interesse da coletividade. Um negócio jurídico que tenha um impacto ambiental, por exemplo, muito relevante, ou que vise a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural. Quando a gente fala em objeto, a gente está olhando para o conteúdo da norma ou da relação jurídica. E com isso, a gente vai estar examinando a preponderância dos interesses que vão estar em jogo naquela relação ou naquela norma. Se forem interesses particulares, que em geral têm esse caráter patrimonial, que interessa somente ao fulano de tal, ao beltrano ou ao ciclano, a gente vai se aproximar ao campo do direito privado. Agora, se estiverem em jogo interesses coletivos, difusos, que tenham a ver com a sociedade como um todo, aí a gente vai ter uma aproximação do direito público. Então, no campo subjetivo, a gente só vai olhar essa relação ou essa norma tem como destinatários exclusivos particulares ou um dos polos dessa relação ou um dos destinatários é o Estado ou uma pessoa que compõe o Estado. E aqui só um parênteses, essa é uma matéria de direito administrativo que vocês vão começar a ver no terceiro período, mas o Estado vai se subdividir em diversos órgãos e entidades. Vocês sabem isso da prática, né? Vocês sabem que, além dos poderes executivo, judiciário, legislativo, quando a gente olha para o poder executivo, que a gente também pode referir por administração pública, a gente sabe que esse poder executivo a nível federal se subdivide em ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação. A gente sabe que a nível estadual fazem às vezes dos ministérios as secretarias, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria Municipal de Transporte, que são órgãos, né? São subdivisões administrativas. Além delas, na administração indireta, e não se preocupem em aprender essa matéria agora, porque os detalhes vão ser explorados lá em direito administrativo, a gente também tem autarquias, empresas estatais, fundações, agências reguladoras, que são outras entidades que também compõem o Estado. Então, quando eu estou falando em Estado, não precisa ser o Estado globalmente considerado, mas pode ser qualquer dos seus órgãos ou entidades administrativas. Bom, além de olhar para os sujeitos da relação ou para os destinatários da norma, eu preciso olhar também para o objeto. E aí, como eu estava explicando, eu vou estar olhando para o conteúdo da relação jurídica. Se ele vai dizer respeito a interesses privados, particulares, ou, se ao contrário, ele vai dizer respeito a interesses da coletividade. Em terceiro lugar, eu vou olhar para a natureza da relação que está consubstanciada, da relação que se formou. Se for uma relação de preponderância ou desigualdade hierárquica, ou seja, uma relação em que uma parte ocupa uma posição vertical de dominação em relação à outra, eu vou estar mais perto do direito público. Esses são atos de império, relações verticais, atos de autoridade. Se, ao contrário, a relação havida entre as partes é de igualdade jurídica, de autonomia, aí eu vou estar mais perto do direito privado. E por que isso vai ser importante? Como a gente vai ver... Não, eu já chego nessa parte logo depois.
Mas então, aqui, esses são os Professor, três, por favor. é que você tinha falado que no início da diferença que o direito público era objeto de regulação das coisas e interesse ligado ao Estado. Aí eu não peguei direito que você falou do privado. Você podia repetir, por favor? Eu disse isso logo no começo. E pessoal, eu fiz um roteirinho para essa aula. Eu vou disponibilizar para vocês no final. Tem essas definições anotadas. Mas eu disse que desde do Império Romano e do direito romano, o direito público era associado com as atividades e interesses do Estado, bem como as relações que os indivíduos travavam com o Estado, e o direito privado cuidava dos interesses e das relações à vida entre particulares, entre privados. Bom, aí o que eu quero apresentar agora? Professor, por favor. Tipo assim, se for interesse de, por exemplo, uma empresa se alocar de um local do Estado, seria interesse público ou interesse privado? Então, aí a gente vai ter que examinar com mais cuidado e com mais detalhes essa sua pergunta. Porque, em geral, qual foi o termo que você utilizou? Local? Utilizar um espaço local, do por Estado? exemplo. A gente vai estudar lá em direito administrativo que existem os contratos de cessão do espaço público. Aí tem uma cessão onerosa, pode ter uma cessão a título gratuito, e isso vai estar restrito aos bens. Enfim, aí vai ficar um pouco complexo, mas quando vocês estudarem bens públicos, vocês vão ver que tem bens públicos de uso comum do povo, como são as ruas, as praias. Tem bens públicos afetados à prática de alguma atividade estatal. Por exemplo, o bem utilizado pelo Estado para construção de uma escola e para o oferecimento do serviço de educação. E também tem bens públicos dominicais, que são bens públicos do Estado, mas que não têm uma utilidade específica naquele momento. E aí a gente vai, por exemplo, esses bens públicos dominicais, o Estado pode alugar a particulares para oferir renda. Imaginemos que havia um prédio utilizado pelo INSS, e aí, com as reformas, mudanças no perfil da população, a autarquia, o Instituto Nacional de Seguridade Social, deixa aquele prédio e o Estado, não encontrando um uso para aquele edifício, resolve alugar para um particular para oferir renda, né? Ele pode fazer isso e essa relação vai estar mais próxima do direito privado. No entanto, se a gente tiver uma cessão de uma praça pública ou de um prédio do Estado para a realização de alguma atividade de interesse da coletividade, como, por exemplo, uma campanha, ou você cedeu isso para uma ONG desenvolver atividades esportivas para moradores de determinada comunidade carente. Esse vai ser um negócio mais próximo do direito público. Eu sei que esses exemplos, mas aí foi sua pergunta um pouquinho mais concreta, a gente tem alguma dificuldade de entender completamente porque eles envolvem categorias jurídicas, institutos, que vocês só vão estudar daqui a 2, 3 ou 4 períodos. Mas eu espero que tenha dado uma esclarecida assim por alto. Funcionou? Sim. Beleza. Bom, gente, o que eu quero falar para vocês agora é que essa dicotomia entre direito público e direito privado acabou gerando, a partir do século XVIII, a construção de 2 regimes jurídicos bastante apartados. Tanto em termos normativos, ou seja, cada um desses regimes jurídicos contava com um conjunto de normas próprias e que tinham pouca comunicação uma com a outra. Mas mais do que isso, a literatura, a doutrina que escrevia sobre o direito público e sobre o direito privado, os concebia como campos praticamente estanques, afastados sobremaneira. Então, o regime jurídico de direito privado seria fundado nesses princípios da autonomia, da vontade e da livre iniciativa. E, pela visão tradicional, em termos históricos, a gente tem como referência o Código Civil Napoleônico, de 1804,
Aqui no Brasil, como as coisas chegam um pouquinho depois, a gente tem o Código Clovis Bevilacqua, que foi promulgado em 1916. E esses dois códigos são símbolos de uma era em que a autonomia da vontade e a livre iniciativa eram tidas como valores absolutos. Ou seja, ao particular seria dado fazer absolutamente tudo aquilo que a lei expressamente não proibisse. Ele poderia contratar livremente, seguindo apenas as suas preferências pessoais. Ele poderia usar, fruir e dispor da sua propriedade privada apenas seguindo as suas preferências, como ele bem entendesse. E a fonte de direitos e obrigações entre particulares seria centralmente o encontro de vontades livres e iguais, o contrato. Então a gente tem nessa visão patrimonial, privatista do direito civil, sobretudo, né, que vai ser a grande estrela do direito privado, a ascendência desses valores: autonomia da vontade, igualdade entre os particulares, livre iniciativa. Era uma visão de liberdade e o papel da lei seria o de excepcionalmente prever limites à autonomia que os particulares dispunham. Então, por exemplo, bem ilustra que a concepção do direito de propriedade era muito ferrenha e forte. Não havia limitações ao direito de propriedade. O Estado, na lei, se preocupava a garantir o direito de propriedade e a prever remédios que pudessem tutelar esse direito contra perturbações, invasões, enfim, violações por parte de terceiros. Não havia, enfim, limitações claras, não havia pouquíssimas limitações aos direitos de liberdade e propriedade que os particulares dispunham. Bom, do outro lado, o regime público se fundaria nos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Olha como a mesma palavrinha, legalidade, e se vocês abrirem a Constituição, vocês vão ver que existe o artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Essa mesma norma, quando o destinatário dela são os particulares, exprime uma ideia geral de liberdade. Ou seja, o particular pode fazer tudo aquilo que ele bem entender, exceto o que tiver proibido pelo ordenamento jurídico. Para o Estado, a acepção de legalidade é com sinal trocado. O Estado só pode fazer, o Estado só pode agir quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Aqui há uma inversão. Até naquela lógica que a gente conversou nas aulas anteriores, de submissão do Estado à lei, a conduta dos agentes públicos só estava autorizada quando permitido ou determinado por uma norma aprovada pelo parlamento em momento prévio. Bom, e mais do que isso, essa atuação prevista ou autorizada por lei também precisava seguir procedimentos burocráticos administrativos também objeto de regulação legal. Ou seja, o conteúdo da ação estatal estava pré-determinado pela lei, princípio da legalidade, e mais do que isso, o rito pelo qual o Estado exercia os seus atos, pelo qual o Estado agia, também estava determinado pela lei, o que a gente chama de formalismo. Então, enquanto o direito privado vigorava uma ampla liberdade de ação e uma liberdade de formas, no direito público o que havia era uma interpretação bastante rigorosa do princípio da legalidade, inclusive no que toca às formas de atuação do Estado. Bom, vocês vão ver em direito administrativo que o princípio da legalidade sofreu grandes mutações ao longo da história e eu não vou antecipá-las aqui, mas essa é a visão tradicional. Eu estou, mais uma vez, repetindo, tanto no que eu falei
ao direito privado há pouco, como no que eu estou falando agora sobre o direito público, eu estou abordando as visões tradicionais sobre esses dois ramos, sobre esses dois regimes jurídicos. Então, ao contrário dos bens privados, que os seus titulares poderiam livremente usar, livremente fruir e livremente dispor, os bens públicos eram tidos como indisponíveis e inalienáveis. Ou seja, os administradores públicos não poderiam livremente abrir mão deles, não poderiam livremente contratá-los, livremente vendê-los. O Estado atuaria tipicamente no exercício desses poderes de império, com verticalidade em relação ao particular. É o exemplo do caso da desapropriação. O Estado pratica atos que se aperfeiçoam e se impõem independentemente do assentimento dos particulares. As contratações públicas, mais uma vez, como regra, não são de livre escolha pelo administrador. Pelo contrário, elas devem ser precedidas de procedimentos licitatórios ou de concursos públicos, conforme for o caso. Pensem nesse exemplo. Uma empresa privada, ou você na sua casa, se quer contratar um serviço, não precisa, pode escolher quem você quiser, pode inclusive utilizar motivações pessoais para escolher um prestador de serviço. Quando você, enfim, precisa de alguém para fazer um reparo no seu ar-condicionado, um técnico de informática, qualquer serviço, você pode simplesmente contratar. Inclusive, optar por pagar mais caro para ajudar um amigo, um familiar, algo do tipo. O mesmo ocorre numa empresa privada, embora vocês vão estudar lá em direito comercial, que há algumas exceções ao que eu vou falar aqui. Mas numa empresa privada, também o dirigente da empresa pode livremente escolher com quem ele vai se relacionar comercialmente, com quem ele vai contratar. O Estado, tanto quando vai contratar bens e serviços, quando vai contratar a realização de uma obra ou a aquisição de computadores, ou quando ele vai contratar pessoal, ele precisa realizar, antes dessa contratação, um procedimento previsto em lei pela qual se garanta que aquela contratação será impessoal e vantajosa para a administração pública, a partir de critérios objetivos. Nada disso é matéria de agora, mas exemplifica que as mãos do administrador público, dos agentes que representam e personificam o Estado, está amarrada ao atendimento dos interesses da coletividade, conforme a lei orienta e cria os procedimentos cabíveis. Bom, as duas ideias básicas, portanto, desse regime de direito público tradicional seriam a submissão total do Estado à lei. Essa ideia, gente, de poder executivo, que serve justamente para cumprir, para executar comandos legais que foram, num momento prévio, aprovados pelo parlamento. E na superioridade do Estado em relação aos particulares, visto que ao Estado caberia a tutela dos interesses públicos. Bom, então aqui estariam, em linhas gerais, desenhadas as principais características desse regime jurídico de direito privado, centrado na ideia de liberdade, de autonomia da vontade, livre iniciativa, igualdade jurídica, e do direito público. Legalidade estrita, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. No entanto, ao longo do século XX, vai ocorrer um esbatimento das fronteiras entre o direito público e privado. Esbatimento é um processo de atenuação, na verdade, de uma confusão entre essas duas esferas e de uma atenuação, uma diminuição das diferenças existentes entre elas. Por um lado, ocorreu uma publicização do direito privado. E a gente comentou um pouquinho isso na aula passada, quando a gente comentou a transição de um modelo liberal clássico para um modelo de Estado social, em que o Estado passa a uma postura mais intervencionista nas relações particulares, criando, por exemplo, regras para reger relações trabalhistas, que antes
ficavam a cargo da autonomia da vontade do empregado e empregador. Mas vamos lá, em um primeiro momento, que começa ali no finalzinho do século XIX, vai avançando no início do século XX e se consolida definitivamente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa superação do modelo liberal clássico com o incremento da intervenção do Estado em domínios privados. E aí a gente consagra alguns princípios que limitam o primado da vontade, limitam a liberdade individual por meio de normas de ordem pública. Talvez, em teoria do direito, vocês já tenham ouvido falar nessa categoria, né? Essas normas de ordem pública são princípios indisponíveis, regras cogentes ou direitos inderrogáveis. Porque qual era a lógica passada no Estado liberal? Ainda que a legislação previsse um direito em favor de um particular, esse seria um direito default, um direito padrão. Mas esse próprio particular poderia abrir mão, poderia dispor daquele interesse. Mas nessas situações de opressão, de vulnerabilidade, de grande diferença entre dois atores privados, nem mesmo isso dá conta, isso resolve. Se o Estado não obrigar padrões que o próprio beneficiado seja imposto ao próprio beneficiado pela norma, ele fica pelas condições de vulnerabilidade social existentes, ele pode ser forçado a deles abrir mão pelo sujeito dominante da relação travada. Então, imagine se alguém pudesse escolher ganhar menos que o salário mínimo. Em um primeiro momento, vocês poderiam pensar, quem preferiria ganhar menos? Mas se a opção fosse ficar desempregado e perceber um salário inferior ao padrão mínimo estabelecido, muitas pessoas, para ter algum rendimento, poderiam se sujeitar a esses salários miseráveis que não fossem capazes de prover as condições de sua exigência digna. Então, nessa ordem, e talvez o exemplo maior seja a legislação trabalhista, o Estado começa a intervir em relações entre particulares para garantir padrões mínimos que as partes não podem abrir mão, que visam a corrigir distorções e injustiças sociais. Bom, então a gente tem esse primeiro momento, a gente está falando lá do surgimento do Estado Social e na criação de regras pelo Estado para incidir sobre relações privadas. Num segundo momento, mais para o final do século passado, a partir da década de 1980, a gente vai ter, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, uma segunda onda de publicização do direito privado, que vem com a constitucionalização do direito. A partir desse momento histórico, a Constituição passa a ser encarada como uma norma jurídica, efetivamente, e não mais, como em grande medida o era, como uma carta de intenções, um conjunto de princípios desprovido de eficácia normativa concreta. E isso, o reconhecimento da força normativa da Constituição vai caminhar com o reconhecimento, né, o que já era teoricamente admitido, de que ela ocupa a posição de cúspide, ela ocupa o topo da pirâmide normativa. Então, se a Constituição é norma, e mais do que ser norma, ela é a norma suprema do ordenamento jurídico, e disso decorre dois efeitos naturais. Primeiro, todo o ordenamento jurídico, todas as leis, todas as regras, todas as portarias, todos os contratos só são válidos se forem compatíveis com a Constituição. E isso a gente vai estudar em Direito Constitucional 4 mais aprofundadamente. Vai decorrer o fenômeno da constitucionalidade e da inconstitucionalidade e os mecanismos, né, para aferir a inconstitucionalidade formal e material das leis. Mas mais do que isso, a Constituição passa a ser a lente pela qual devem ser interpretadas todas as demais normas que compõem aquele sistema jurídico.
Então, ao lado do constitucionalismo e inclusão, que começou no início do século XX, ou seja, passou-se a trazer para a própria Constituição normas, não propriamente constitucionais, mas algumas normas principais sobre todos os ramos do direito. Se a gente abre a nossa Constituição Federal, que tem 250 artigos, a gente vai encontrar lá normas sobre direito administrativo, direito portuário, a gente vai encontrar normas sobre direito civil, que abrange direito de família, a gente vai encontrar normas sobre direito desportivo, direito das telecomunicações, direito do petróleo, direito da criança e adolescente, direito do índio, qualquer coisa que a gente puder imaginar aqui que seja digna do nome ramo do direito, a gente vai encontrar alguma norma na Constituição que trate sobre ela, encampando aquele movimento que começou no início do século, de uma certa publicização ou constitucionalização por meio de dispositivos específicos contidos no texto constitucional que dialogam e incidem diretamente sobre outros ramos do direito. Mas mais do que isso, a teoria constitucional e a jurisprudência do Supremo passou a ler e a reler todas as demais normas do sistema jurídico de acordo com os preceitos da Constituição. Esse processo ficou conhecido como filtragem constitucional ou constitucionalização releitura. É justamente isso, a necessidade de harmonizar e de interpretar todas as normas, e aqui eu estou falando de direito privado, então, portanto, também as normas do direito privado, à luz das regras, e aqui que mora o grande detalhe, dos princípios abarcados pela Constituição Federal. Vocês já fizeram... Alguém, por favor, ative o microfone para responder essa pergunta. Vocês já estudaram no Estado do Direito a diferenciação entre regras e princípios? Do direito? Não, ainda não. Bom, vocês vão estudar, mas só para vocês terem uma ideia e não ficarem boiando no que eu estou falando, antigamente, lá no século XVIII, entendia-se que o ordenamento jurídico era composto por um sistema exclusivamente de regras. Por exemplo, há uma lei dizendo assim, é proibido pisar na grama. Essa é uma regra objetiva, clara, que só pode ser atendida por um sistema de tudo ou nada. Ou seja, você pisou ou não pisou na grama. Em geral, uma norma, na forma de regra, ela vem com uma hipótese de incidência, que é uma situação de fato descrita genericamente, e vem com uma cominação, com uma sanção legal. Então, geralmente, é proibido pisar na grama, quem pisar vai levar uma multa de R$1.000. Vamos supor que essa seja a nossa regra nesse esqueminha bem básico. Então, o que cabe ao intérprete nessa situação? Verificar uma situação de fato concreta, alguém que tenha pisado na grama, se essa situação se amoldar, se encaixar a hipótese de fato descrita genericamente na norma, ele aplica a sanção que já está prevista pela lei. Isso é uma regra. Um princípio não funciona nesse sistema de tudo ou nada. Ele tem uma menor densidade semântica, ele tem uma textura mais aberta e, portanto, ele é atendido em graus e não nesse sistema binário de tudo ou nada. Então, quando a gente fala em princípio da eficiência ou da moralidade, é mais difícil precisar qual é o conteúdo jurídico desses princípios, justamente porque as palavras empregadas para veicular esses preceitos são muito genéricas, abrangentes. E antigamente não se vislumbrava que os princípios tinham conteúdo normativo. Se entendia esses princípios, mas como diretrizes simbólicas, bons propósitos, uma declaração de intenções. A partir da década de 80, os princípios ascendem como categoria normativa, ou seja, dele se extrai verdadeiras consequências jurídicas. Então, por exemplo, eu não estou antecipando essa discussão, tá? Mas a gente até vai voltar a ela mais à frente, mas o CNJ e o Supremo, olhando para o princípio da moralidade
e olhando para o princípio da impessoalidade, só a partir desses dois princípios extraíram uma regra dele, a regra de proibição do nepotismo no judiciário, da contratação, né, de parentes até o 3º grau para ocupar cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário. Inclusive nepotismo cruzado, né? Esse foi um caso muito emblemático, porque era muito frequente magistrados contratarem filhos, primos, cônjuges para desempenhar cargos nos seus gabinetes. E também ocorria o nepotismo cruzado, que era basicamente, um desembargador contratava o filho de um outro desembargador em troca de que aquele desembargador contratasse um outro parente do seu colega. Bom, Professor, fale. olha só, você falou que depois do século XX, as pessoas, elas, você até falou aqui que teve uma filtragem constitucional, etc. todo, e passou a reler todos os princípios e tal. Só que aí uma dúvida minha é que você falou antes que as pessoas elas podiam fazer tudo o que não contrariasse a lei. Então, essa questão ela foi mudada depois do século XX ou continua a mesma ainda válida? Foi mudada, eu vou te dar um exemplo. Foi muito boa a sua pergunta. Antigamente, e aí, mais uma vez, eu estou antecipando matérias para vocês entenderem o quadro geral, mas essas matérias vão ser trabalhadas mais à frente. Antigamente, os direitos fundamentais eram concebidos para serem aplicados contra o Estado. No entanto, a partir da década de 80 também, em plano teórico, se desenvolve a chamada teoria da eficácia privada dos direitos fundamentais. Ou seja, para além daqueles direitos e normas previstos na Constituição que incidem diretamente entre relações particulares, como é o caso do direito trabalhista que a gente mencionou, dos direitos trabalhistas, os outros direitos, as outras normas previstas na Constituição podem também incidir sobre relações havidas entre particulares. Isso ocorre, essa fase de constitucionalização do direito privado ganha um outro elemento. E aí vamos dar 2 exemplos concretos para vocês entenderem. Antigamente, se um clube quisesse vedar a participação de membros, ele poderia fazê-lo de modo ilimitado. E tem 3 casos aqui emblemáticos. E alguns eles chegam a ser engraçados pelo alguns deles, né? Por exemplo, o clube de golfe que existe aqui no Rio de Janeiro tinha uma norma estatutária. Ou seja, o que é um clube? É uma associação privada. Um grupo de pessoas vai lá, funda uma associação e coparticipa do custeio daquela instituição para poder também gozar dos benefícios. No caso de um clube, de benefícios ligados ao esporte, ao lazer. No clube de golfe, eu não lembro se era do Itaiangá ou era o outro, mas havia num clube de golfe aqui do Rio de Janeiro, no estatuto do clube, uma limitação à adesão de membros asiáticos. Asiáticos, acreditem se quiser. E isso foi judicializado. E aí, né, valendo-se da cláusula constitucional de vedação das discriminações e do princípio da igualdade, esse princípio genérico, aplicado a uma relação entre privados, o judiciário entendeu que essa norma era inconstitucional. Um outro exemplo que aconteceu nos Estados Unidos foi o debate contra o Boy Scout of America, que era o clube de escoteiros dos Estados Unidos, que também tinha uma norma que proibia a participação como tutor de pessoas assumidamente homossexuais. Isso também foi judicializado enfim, acabou sendo derrubado. Outros exemplos menos polêmicos. Por exemplo, não havia um caso concreto. Vamos imaginar que tem uma associação que vocês façam parte, e aí, no Estatuto da Associação, tenham cláusulas lá que permitam a exclusão de associados em determinadas hipóteses. Vamos supor lá por fazer algo desabonador do ponto de vista moral que comprometa a respeitabilidade da associação. E vocês são acusados da prática de algum crime ou de algum desvio de conduta e são sumariamente excluídos da associação. Sem ter direito de defesa, sem ter direito ao contraditório, sem ter direito de explicar
ou de, na verdade, mostrar que aquela acusação não procede. Há várias decisões, e hoje mesmo o Código Civil já prevê que nesses processos de exclusão de associado é preciso observar e garantir o devido processo legal com contraditório e ampla defesa. Você não pode expulsar sumariamente alguém de uma associação, ainda que esse seja um espaço privado, ainda que uma associação se constitua sob a forma de pessoa jurídica de direito privado e seja regida pelo direito privado. Ou seja, se trouxe para esse campo privado algumas normas contidas na Constituição que não foram pensadas num primeiro momento para se aplicar principalmente, para se aplicar diretamente a relações privadas. É claro que quando a gente for discutir esse tema mais profundamente, a gente vai ver que não se aplica da mesma forma os direitos fundamentais e as regras da Constituição para relações com o Estado e em relação a relações particulares. Você tem que preservar e ponderar aí o valor da autonomia da vontade, né? É óbvio que você não quer que o Estado, ao particular e aos particulares se imponha um dever de agir de modo semelhante ou igual ao do Estado. Porque, enfim, imagina se a gente chegasse aqui no extremo de um pai que gosta mais de um filho do que do outro, comprasse no Natal um PlayStation para um filho e um carrinho de brinquedo, sei lá, daqueles pequenininhos de madeira para o outro. E aí o filho se sentisse indignado e fosse processar o pai alegando violação à isonomia, porque afinal de contas ele deve tratar os dois de maneira igual e com base nessa argumentação constitucional pedisse que o pai desse um PlayStation para ele também. Não se pode levar tão longe a incidência dessas normas de direito público sobre relações privadas. Mas fato é que, além desse primeiro fenômeno que iniciou lá no século XX, da inclusão de normas inderrogáveis pelos particulares para proteger os vulneráveis pelo Estado, houve, a partir do final do século passado, uma segunda onda de publicização do direito privado, que vem justamente da constitucionalização do direito. Um outro exemplo, pegando aqui o direito à propriedade. Eu disse para vocês que os liberais concebiam a propriedade como um direito absoluto. E o proprietário era soberano sobre o seu domínio. Ele poderia usar, fruir e mesmo dispor da sua propriedade privada como bem entendesse. Com a constitucionalização do direito, a gente inclui na Constituição o princípio da função social da propriedade. Ou seja, embora a gente reconheça e proteja a propriedade privada, a Constituição passa a exigir que o proprietário empregue o seu bem, dê uma destinação socialmente relevante ao bem que ele possui. E se ele não o fizer, e como que, só para vocês entenderem, eu não sei se ficou claro para todo mundo, é comum, em alguns casos, um proprietário adquirir um bem, uma pessoa adquirir um bem imóvel, um terreno lá no interior, no Mato Grosso ou no interior do Pará, e deixar ele improdutivo para fins de especulação imobiliária. Ele comprou aquele terreno muito barato, num momento em que não existia nada ali naquele lugar, e na expectativa de daqui a 30 anos poder revendê-lo por um preço infinitamente superior àquele que ele desembolsou. Ou, às vezes, simplesmente uma pessoa que tem muitos imóveis, mesmo numa cidade urbana, fica um tempo sem dar um uso a algum apartamento, alguma propriedade sua. A Constituição tem sanções dessa situação de improdutividade, de desatendimento da função social. Lá, na regulação do IPTU, o Imposto Preditorial e Territorial Urbano, que incide sobre a propriedade imobiliária nas cidades, a gente vai ver que a Constituição autoriza e recomenda um IPTU progressivo sobre esses imóveis que não têm uma finalidade.
social no momento. Então, você poderia aumentar a cobrança de imposto se o proprietário não emprega aquele imóvel. Com isso, é uma medida fiscal que estimula a circulação dos bens imóveis, a destinação social. Então, imagina se uma pessoa muito rica tem vários apartamentos e fala, eu não vou alugar não, alugar só dá dor de cabeça. Então, estou desinteressado de fazer isso, mas se o Estado começa a cobrar um valor muito maior de imposto por aquele imóvel estar vazio e sem uso, aí a pessoa pode, não, peraí, esse valor eu não vou cobrar, já não faz mais sentido, então ou eu vou vender essa propriedade por o imóvel de novo em circulação, ou eu ao menos vou alugar para não pagar tanto imposto. E o Estado até prevê a Constituição até prevê um tipo de desapropriação para imóveis que não atendam a sua finalidade social, a sua função social, que inclusive não é com essa lógica de indenização em dinheiro, mas vocês vão estudar isso no exemplo próprio. O que eu quero chamar a atenção é que ao longo dos séculos a gente passou por esses dois momentos que acabaram tornando menos privado o direito privado, acabaram trazendo um influxo de direito público e de regras e princípios típicos do direito público para o direito privado. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiz uma pergunta no chat, aí eu acho que como você está na câmera não deu para ler. Eu vou repetir aqui. O Murilo também fez uma embaixo, eu vou ler a minha e depois ele lê a dele. Como podemos relacionar essa discussão a respeito do direito público com a reforma administrativa que está nas manchetes hoje? E se há, portanto, uma flexibilização dos contratos, né, de natureza vertical estabelecidos com servidores? E a última pergunta é se a reforma atual seria um exemplo de tentar aproximar cada vez mais o negócio jurídico, né, estabelecido após os concursos públicos, com o perfil de uma relação de direito privado. Seria um pouco o caminho inverso do que você está expondo agora, né, de uma publicização do direito privado. Seria um pouco saber se esse exemplo da reforma seria um caminho inverso, talvez, e como é que a gente poderia pensar isso. Quem falou? Sofia, não é isso? Sofia, a sua pergunta foi excelente. Na verdade, eu ia tratar do caminho inverso agora. Então, já foi o gancho perfeito. Porque além desse fenômeno que a gente estava discutindo até agora, de publicização do direito privado, também se passa, principalmente a partir da onda neoliberal, que começa na década de 1980, por um caminho de privatização do direito público. Tem um livro muito importante de uma professora de direito administrativo portuguesa, a Maria João Estorninho, que se chama A Fuga para o Direito Privado. E nele ela vai examinar, nesse contexto das críticas neoliberais e da tentativa de o Estado, emprestar maior eficiência à máquina administrativa, aos contratos da administração pública, tentar diminuir o preço dos serviços públicos e os gastos com os servidores públicos, o Estado acaba tomando de empréstimo e se inspirando em categorias típicas do direito privado para buscar essa maior eficiência. Então, por exemplo, a gente vai multiplicar as entidades administrativas que se constituem sobre formas jurídicas societárias típicas do direito privado. Então, se antigamente o Estado desenvolvia atividades empresariais, né? Por exemplo, a lava do petróleo, a operação de redes de energia elétrica, por meio de autarquias ou de departamentos públicos, com servidores públicos concursados, o Estado vai passar a desempenhar essas atividades a partir desse momento, como, por exemplo, sociedades de economia mista, empresas públicas, que são entidades de direito privado, têm personalidade jurídica de direito privado, embora integrem o Estado. Mais uma vez, as lógicas, as regras, o conceito estrito desses institutos, vocês vão estudar em direito administrativo. Mas só para vocês terem notícia, sempre foi muito debatido algumas características dessas empresas estatais e, recentemente, em 2016, se aprovou no governo Temer o Estatuto das Estatais, que traz uma aproximação definitiva dessas formas, das regras de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista.
Então, elas, por exemplo, não precisam mais seguir as regras de licitação que estão previstas na Lei 8666 para as entidades estatais em geral. Mas, associado a esse fenômeno, contratos que antes eram regidos pela 8666 também, embora celebrados pela administração pública, alguns deles seguem as regras do direito privado. Por exemplo, o contrato de locação e de seguro. Um exemplo que você mencionou, né, a contratação de pessoal, que antes a Constituição falava em regime único do funcionalismo público, passa a ser feita, em muitos casos, pelas regras da CLT, as regras da consolidação das leis do trabalho, que são previstas para o emprego entre particulares, para o emprego particular, em substituição ao regime estatutário, ao regime dos servidores públicos, que são esses que fazem concursos públicos e depois de 3 anos, até o presente momento, adquirem a estabilidade. Bom, a partir da década de 90, a gente tem mesmo a submissão de alguns conflitos que o Estado tem à arbitragem em substituição ao Poder Judiciário. Né? Antes era tido como algo inimaginável, justamente em razão desse princípio da indisponibilidade do interesse público, que o Estado levasse alguma controvérsia, alguma disputa de que fizesse parte para a resolução por arbitragem, que é um mecanismo de solução de conflitos por um terceiro imparcial que as partes contratam para resolver um conflito relativo a interesse patrimonial e disponível, que vocês vão estudar mais para frente também. E aqui, como último fenômeno que eu acho digno de nota nesse caminho de privatização do direito público, é a chamada onda da consensualidade. O que é isso? Bom, se antes o Estado oitocentista, a administração pública tradicional, agia sempre com formas unilaterais, formas verticais, que independiam do consentimento do particular, era essa atuação imperiosa de uma administração pomposa que se punha em um pedestal e mandava o administrado fazer o que ela bem entendesse. Há uma tendência, a partir da década de 80 do século passado, de uma atuação calcada na consensualidade. Então, o ato administrativo unilateral vai perdendo o protagonismo do campo da administração pública e, ao invés disso, a administração chama os administrados, os cidadãos, nas suas ações. E, com isso, ela busca, na verdade, uma maior eficiência das suas atuações. Porque, imagine, isso atende a 2 lados. Primeiro, essa questão de consensualidade vai refletir um aprofundamento do ideal democrático e republicano. Porque, lembrem, essa história de você ter que convocar audiências públicas, consultas públicas, está sempre permeável à participação, à opinião, às informações trazidas pelos particulares antes de decidir. Mas, mais do que isso, em alguns casos, ao invés de a administração decidir sozinha e exarar um ato administrativo por si só, ela pode substituir um ato por um contrato, por um acordo de vontade. Então, mais uma vez, essa é uma matéria de direito administrativo, mas mesmo em matéria de sanção, de poder administrativo sancionador, vem se verificando nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, esse fenômeno de conversão de sanções, de multas, por exemplo, em acordos substitutivos. Então, vou te dar 2 exemplos. Imagine que uma empresa comete um dano ambiental. E aí a autoridade ambiental vai apurar, né, a infração e avalia lá que, pela lei, ela pode aplicar uma multa de 5 milhões de reais. Só que essa multa vai ser aplicada, vai ser cobrada, até se a empresa não prestar espontaneamente, resolver contestar judicialmente, ela pode receber essa multa daqui a 20 anos. Isso se não prescrever no meio do caminho, algo do tipo. Talvez não seria mais vantajoso, mais eficiente, tanto para a administração quanto para a empresa,
que as duas partes pudessem sentar e negociar que, ao invés de pagar essa multa, a empresa responsável pelo dano ambiental identificado pelo Estado pudesse reflorestar uma área em Mata Atlântica e gastar 10 milhões de reais para fazer isso, ou pudesse despoluir um córrego que ela houvesse poluído. Então, passou-se a admitir nas relações entre Estado e particulares o emprego de formas mais colaborativas, mais consensuais, que substituem essa atuação administrativa mais vertical, mais hierárquica, mais imperial. E aí, chegando finalmente à pergunta que vocês me formularam em relação à reforma administrativa que foi anunciada ontem, sim, ela marca, talvez numa onda tardia de neoliberalismo, uma tentativa de aprofundamento da privatização do direito público e de uma certa privatização do Estado, na busca declarada por esses mecanismos de eficiência, mas tudo isso deve ser visto de maneira muito crítica, até porque os detalhes da reforma não foram divulgados ainda. E, na verdade, alguns pontos não são claros, né? Porque, em relação à estabilidade que vocês chegaram a mencionar, ela é ressalvada para as carreiras de Estado, sendo que não se define o que é a carreira de Estado, de modo que isso ficaria para uma lei regulamentadora posterior, o que é perigoso, porque pode, por exemplo, acabar se considerando que um fiscal do IBAMA não é carreira de Estado. E, por outro lado, uma carreira que tem uma corporação muito forte pode ser enquadrada nessa categoria. E por que assim, a estabilidade, em alguns casos, acaba mesmo se convertendo num privilégio pela deficiência dos nossos mecanismos de fiscalização. Então, vocês conhecem provavelmente relatos, experiências de funcionários públicos, mesmo médicos, professores, servidores públicos do judiciário, do legislativo, que simplesmente não vão trabalhar ou desempenham suas funções de modo ineficiente e, por um senso de corporativismo existente na classe a qual pertencem, não sofrem qualquer punição, quando esses casos admitiriam mesmo a demissão do funcionário público. Agora, seguindo o devido processo legal, havendo provas das falhas, enfim, seguindo todo um rito feito para proteger não só o servidor, mas fundamentalmente a sua independência no exercício do cargo. Porque retirar essas lógicas de concurso público estrito, permitir contratação temporária e acabar com a estabilidade sem termos uma cultura forte de respeito à autonomia, respeito à diversidade de opiniões políticas, a gente pode, de um lado, permitir que governos da ocasião, não só esse, enfim, persigam servidores públicos que professem uma opinião política antagônica ao governo da vez, como também favoreçam, através desses contratos desprovidos de concurso público, enfim, pessoas que são próximas aos governantes da ocasião. E mesmo nesses sistemas aí, né, de coparticipação dos salários dos contratados pela autoridade nomeante, que ficou conhecido como rachadinhas. Enfim, quando você precariza esses laços que vinculam o empregado do Estado com a administração pública, você acaba criando uma relação de maior dependência do agente nomeante da ocasião. E isso pode ser, enfim, pode gerar resultados ruins. No entanto, alguns pontos dessa reforma administrativa parecem muito saudáveis, porque, de fato, há uma distorção, por exemplo, nas remunerações de ingresso nas carreiras públicas. Algumas carreiras, como juiz, membro do Ministério Público, defensor público, carreiras do Tribunal de Contas, carreiras do Legislativo, você já ganha percebendo uma remuneração muito próxima ao teto que a Constituição prevê para o pagamento de funcionários públicos, de modo que o teto vira quase como se fosse uma espécie de piso. Tem concursos públicos que o primeiro
salário que o servidor, ao ingressar no cargo, recebe é de 35 mil, 36 mil reais. Isso não tem paralelo com nenhuma outra carreira na iniciativa privada, salvo jogador de futebol, ou cantor, ou coisas que você depende da conjugação de talento, sorte e valorização da sociedade, marketing, enfim, para isso. Mas isso acaba gerando custos excessivos para o Estado e também um senso de desmotivação do servidor público. Essa outra questão de ter poucos níveis, né, de progressão na carreira, então, sei lá, em 5 anos você chega, 5, 10, 15 anos, depende, você chega ao topo da sua carreira, não tem para onde evoluir, e mais do que isso, você acaba tendo um critério de promoção por tempo de serviço. Então, basta você ficar lá 1 ou 2 anos e estar promovido para o nível seguinte. Essas ideias seriam importantes corrigir, mas tendo um sistema, repito, claro, objetivo, cuidadoso, para que as carreiras de Estado continuem sendo exercidas com independência e que não criem essas relações de possíveis perseguições ou favorecimentos dentro do serviço público. Tá respondido? Sim, Bom, obrigada, João. Agora o Murilo tinha botado uma pergunta lá no chat também. alguém pode fazer a pergunta do Murilo ou o próprio Murilo pode fazer a sua pergunta? Oi, professor. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, pode Eu falar. não sei se encaixa nesse momento, mas é porque como a Sofia fez a pergunta a respeito de um caso brasileiro, eu queria encaixar aí essa pergunta para o senhor falar um pouco para a gente a respeito do patrimonialismo. Porque no artigo que o senhor indicou, do Nelson Saldanha, né, quando ele vai falar do caso brasileiro, ele cita Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, Gilberto Freire, e que o Gessé Souza, ele critica ferrenhamente no Elite do Atraso, né? Então, eu queria saber do senhor se no tocante à dicotomia público-privado no Brasil, se o senhor concorda com as críticas do Gessé Souza, né, que atribui a esses autores a sustentação teórica do viralatismo brasileiro. Não sei se se encaixa no momento da sua aula, mas possível. Eu vou comentar disso, Murilo. A sua pergunta também é muito boa. Na parte final da aula, se der tempo, porque a hora vai avançando aqui perigosamente. Mas agora eu vou entrar na dicotomia esfera pública e esfera privada, e aí no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência brasileira. Mas então eu vou te pedir para responder isso logo após, para não quebrar a sequência lógica que eu tinha desenhado, beleza? Beleza. Bom, gente, então a gente entendeu um pouco a dicotomia formal que existe entre direito público e privado. E agora a gente vai discutir, então, uma outra dicotomia que, na verdade, assume até um lugar de maior centralidade no debate jurídico e filosófico, que é aquela existente entre as esferas pública e privada da vida dos homens e da sociedade. A origem dessa distinção remonta lá à Constituição da experiência da democracia ateniense, né, das cidades-estado gregas, as polis. Tem uma base teórica já surgindo em Aristóteles, mas como está bem descrito, aliás, depois se outras pessoas quiserem comentar também sobre os textos indicados, eu espero que alguns já tenham conseguido ler, eu acho que eles são bem legais, isso é muito bem ilustrado, né? Mas, enfim, o que eu quero me referir com essa distinção entre espaço público e privado? O espaço privado vai ser dividido em três esferas de espaço privado. Primeiro, vai haver um espaço de intimidade personalíssima. Esse é um espaço que costuma ser indevassável e indiferente ao direito. Esse é um espaço estritamente privado que pertence ao indivíduo, porque ele vai abranger os seus sentimentos, os seus desejos, as suas frustrações e os seus valores. É o que está dentro, né, das nossas cabecinhas e, portanto, o direito não tem nem como, em regra, tomar partido ou arbitrar ou valorar o que se passa dentro das nossas mentes. Esse é um campo em que reina a psicologia, a filosofia, a religião. Então, esse espaço de intimidade personalíssima, que a gente pode chamar de psique, se caracteriza por isso, um espaço inalienável e indevassável pelo direito.
Logo após desse primeiro espaço, que constitui o núcleo da esfera da vida privada, a gente tem a esfera de privacidade. A esfera de privacidade vai corresponder ao locus em que se travam as relações familiares e as amizades próximas, os afetos próximos. A esfera de privacidade vai ter como abrigo, como expressão territorial, a casa. E por isso que a nossa Constituição vai proteger no espaço público esse espaço privado demarcado pelo lar. Então, lá no artigo 5º, a gente vai, por exemplo, encontrar um inciso prevendo a inviolabilidade do domicílio, que só pode ser quebrada com autorização judicial, sempre durante o dia, salvo, né, um motivo assim, a sua casa está pegando fogo e os bombeiros precisam entrar lá ou o seu prédio está desabando. Mas a gente também vai encontrar como proteção constitucional dessa esfera de privacidade, por exemplo, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, das cartas, que, enfim, vão se configurar como uma barreira de acesso à vida privada dos indivíduos. E aí, já apontando mais para a transição da esfera privada para a esfera pública, a gente vai ter o campo onde se travam as relações sociais. É um território privado, mas já com pontes de contato muito mais intensas com o espaço público, onde se travam as relações comunitárias, as relações associativas e as relações contratuais que os indivíduos mantêm. Então, a esfera privada seria dividida hoje, teoricamente, nesses 3 feixos, nesses 3 círculos concêntricos. E ao lado dele, teríamos o espaço público, que seria o fruto da transição da sociedade civil para a sociedade política, em que o indivíduo passa a ser considerado, se converte em cidadão. Então, esse vai ser o domínio da opinião pública, da participação política, dos processos eleitorais, dos processos formais e informais de deliberação pública. A esfera pública vai dizer respeito a todos os membros de uma sociedade política, vai dizer respeito aos assuntos de Estado e às relações que os cidadãos mantêm com o Estado. É interessante aqui só destacar que, mais recentemente, se sedimentou a percepção de que a esfera pública existe para além do Estado. Porque, como eu disse, esse processo de debate e mesmo de deliberação pública sobre assuntos públicos não ocorre apenas nos lindes das instituições estatais. Também existe um espaço extraestatal de debate desses assuntos públicos, de onde se infere a existência de uma esfera pública não estatal. O que eu quero dizer com isso? É quando se reúne para fazer um amplo debate num veículo de comunicação sobre uma questão que vai ser objeto de um referendo, de um plebiscito, ou sobre enfim, é uma proposta que está em análise no parlamento, como vocês acabaram de colocar, por exemplo, a proposta de reforma administrativa. Embora muitas vezes esses atos não se insiram dentro de instituições do Estado, eles compõem o espaço público. O texto lá do Nelson Saldanha, de um jeito bastante erudito, culto, vai ilustrar que a demarcação das fronteiras entre esses 2 domínios, esfera pública e privada, variou intensamente ao longo da história, ao longo do tempo, né, e conforme o lugar que a gente tiver em cogitação. Em períodos marcados pelo quase desaparecimento do espaço público, por exemplo, o feudalismo, como a gente discutiu lá na aula passada, né? No feudalismo havia, na confusão do dono, do proprietário do feudo, daquela grande porção de terra, a confusão das figuras de domínio, que são as faculdades de proprietário, com as faculdades de império, as faculdades que depois são reabsorvidas pelo Estado, de ordenação da vida dentro daquele feudo. Então,
o proprietário da terra acumulava essas duas funções, de modo que não havia, como algo apartado, uma esfera pública propriamente dita de convivência. A esfera privada sobrepujou e absorveu a esfera pública. Tanto que as relações de proteção do qual o senhor feudal deveria prover aos servos se contrapunha uma relação de servilismo, de trabalho, que aqueles que residiam no feudo deveriam prestar ao senhor feudal. E houve momentos também em que a expansão opressiva da esfera pública sobre a privada asfixiou a liberdade e a privacidade dos indivíduos. Esses períodos, né, e essas experiências totalitárias que a gente tem nas décadas de 30 e 40 são os maiores exemplos, mas mesmo a gente pode apontar nas experiências soviéticas que se arrastaram ao longo da maior parte do século XX. Esferas em que o Estado passava a cercear de modo muito intenso as escolhas existenciais das pessoas, o que elas podiam dizer ou não, né? Na China a gente tem um problema parecido, embora, né, com as características peculiares que a modernidade traz. Mas, não sei se vocês sabem, na União Soviética, naquela lógica de planificação da economia, a economia era tão planificada que em diversos períodos o Estado definia, por ordem de nascimento, o que as pessoas cursariam nas faculdades ou quais profissões elas deveriam seguir. Porque nessa lógica de uma sociedade mais organicista, mais preocupada com o coletivo do que com o individual, falava mais alto a necessidade, por exemplo, se eu quisesse produzir automóveis ou foguetes espaciais, ou tivessem falta enfermeiros, de que aquela demanda fosse suprida, independentemente das escolhas existenciais que, teoricamente, caberiam ao indivíduo, do que respeitar essas escolhas, né? Então, houve essas duas variações intensas, né, que são os grandes modelos, são os casos extremos, mas vocês acompanharam lá no texto do Saldanha, enfim, esses movimentos. Então, só aqui para passar rápido, a gente tem o nascimento da distinção com as polis gregas, e aí a gente tem lá a instituição da Ágora e um espaço mais aberto de debate, de discussão dos assuntos públicos que concernem a todos e também de deliberação sobre essas temáticas. A gente tem, depois, com o declínio do Império Romano, a construção desse sistema feudal, que eu disse para vocês, vai ser caracterizado pela confusão do domínio, império e, portanto, com a quase abolição da esfera pública da vida. A gente vai ter, em seguida, o Estado patrimonial e o absolutismo, que ainda vai ter uma confusão, sobretudo no Estado patrimonial, que, por exemplo, não havia uma distinção entre a fazenda do príncipe e a fazenda pública. Era quase tudo como uma coisa só, indissociável. Então, as riquezas arrecadadas, os palácios, né, onde o monarca governava, eram considerados como propriedades suas e não propriedades do Estado. E aí, a partir das revoluções iluministas, dialogando sempre com a aula anterior, a gente vai ter no Estado liberal uma dissociação estanque e ferrenha entre Estado e sociedade civil. Essa busca de imunizar a sociedade civil, a esfera econômica, a esfera da expressão, a esfera da participação na sociedade do Estado. Então, nessa lógica de Estado mínimo, você reduzia o espaço público e o próprio tamanho do Estado para aumentar os raios da esfera da sociedade civil, para dilatar a esfera privada da vida. E a gente viu, né, o movimento ao contrário, com o Estado social, que começa a ter uma intervenção maior nas relações à vida interparticulares, desde aquela primeira onda, com a legislação trabalhista, com o dirigismo contratual, e com a segunda onda, decorrente da constitucionalização do direito privado e a irradiação de efeitos das normas da Constituição por todas as normas do ordenamento jurídico, vai haver um aumento
do tamanho do Estado e uma redução do espaço privado, ou, ao menos, gente, uma limitação das escolhas e da liberdade existente dentro do espaço privado. Ela vai ser limitada por essas regras cogentes, indisponíveis e pela incidência das normas constitucionais, dos direitos fundamentais sobre o espaço privado. A volta do pêndulo, a gente já mencionou, o neoliberalismo. A partir da década de 80 vai ter uma defesa do Estado mínimo, um retorno lá ao modelo liberal clássico, que vai pugnar uma dilatação do espaço privado. E aí, como a gente já falou, naquela fuga do direito privado, em que na verdade, esse marco da reforma administrativa proposta seria um exemplar tardio, a gente vai ter a defesa da desestatização, desregulação, redução das proteções sociais do trabalho. Percebam que essas reformas estão conjugadas. A reforma administrativa vai dialogar com a reforma da Previdência, que dialogou no governo Temer com a reforma da legislação trabalhista, né, que, por exemplo, enfraquece os acordos coletivos que eram negociados por sindicatos, patronais e dos empregados e permite a derrogação de várias normas da legislação trabalhista e mesmo desses acordos por acordo individual entre um empregador isoladamente considerado e o seu empregado. Enfim, ainda como características desse movimento neoliberal, ainda vai ter a defesa de uma abertura de mercado e de um livre comércio internacional. Então, basicamente, esses são em 6 ondas, e de modo en passant, porque a gente está dialogando com o conteúdo que trabalhamos na aula passada, a evolução, né, em linhas gerais, das esferas pública e privada da vida dos homens em sociedade. E aqui, agora, para chegar na pergunta do Murilo, que é o penúltimo ponto dessa aula, a gente chega no público e privado na experiência brasileira, que é, ainda assim, que é marcada assim, por essa eterna confusão entre o público e o privado. É claro que tem umas críticas historiográficas, assim, a historiografia tradicional já aponta que, desde o nosso processo de colonização, que começou com capitanias hereditárias, né? A divisão do território nacional em larguíssimas porções de terra para que amigos do rei de Portugal viessem desenvolver atividades de exploração, né, naquela época do metalismo e de plantio e colheita agrícola no território brasileiro, né, para servir a metrópole portuguesa. Então, a gente já começa com uma confusão do território brasileiro como um todo como espaços privados. E esse processo vai se perpetuando em diferentes configurações ao longo da história brasileira. Com a fundação da República, por exemplo, a gente vai ter na República Velha, logo depois da República da Espada, né, daquele período do Marechal Deodoro e Floriano, a configuração da República do Café com Leite, assentada no coronelismo, que vai ser, enfim, a confusão de todos esses ismos juntos. O patrimonialismo é justamente a confusão do público e do privado, quando não se tem claro qual é o limite dos assuntos e do modo de proceder do Estado e, na verdade, os agentes do Estado e a própria sociedade acabam enxergando o que é público como se privado fosse. E a gente acrescenta nesse nosso caldo e contexto cultural, na visão majoritária, outros ismos, né? O clientelismo, o personalismo, o paternalismo e o corporativismo. O que tudo isso produz como caldo? Primeiro, deixa eu dar alguns exemplos. Não sei se vocês lembram da demissão do ministro Gustavo Bebiano, que acabou falecendo. Ele disputaria as eleições à prefeitura aqui do Rio de Janeiro pelo PSDB, mas ele foi o coordenador e presidente do PSL, do partido do Bolsonaro. Não, foi coordenador da campanha do Bolsonaro e depois assumiu o Ministério da Secretaria de Governo. Ele foi demitido num contexto meio polêmico, de brigas lá com o Carlos Bolsonaro. E quando se perguntou ao porta-voz da Presidência da República qual era o motivo de demissão de um ministro de Estado, o porta-voz respondeu: isso é uma questão de foro íntimo do presidente da República. Essa resposta denota uma confusão conceitual sincera, eu diria, do que é uma função pública. Não pode existir motivo de foro íntimo
numa república. Isso não é um relacionamento, também é uma analogia que o presidente gosta de usar. Se você termina com um namorado, uma namorada, você pode terminar por qualquer motivo, inclusive não precisa dizer para ninguém. Mas quando você contrata, quando você nomeia alguém ou exonera aquela pessoa de um cargo de confiança, de um cargo público de livre provimento, você só pode fazê-lo, tanto o ato de nomeação quanto o ato de exoneração, em atendimento a uma finalidade pública. E esse ato deveria ser justificado à luz dos interesses públicos, com essas justificativas sendo, portanto, conhecíveis e debatíveis por toda a população, pela imprensa, pela opinião pública. Bom, isso sem falar na criminalidade que circunda o Estado, né? Quando, por exemplo, e esse caso do Flávio Bolsonaro é só o mais emblemático porque ele é o filho do presidente, mas é prática disseminada de forma vergonhosa em todos os partidos políticos esse expediente da rachadinha. Cada um tem uma justificativa, mas, na verdade, acaba revelando uma certa percepção de que para o vereador, para o deputado estadual, deputado federal, para o senador, aqueles cargos que estão à disposição do seu gabinete para prestar o serviço público de assessoramento, aquele mandato parlamentar, na verdade são cargos seus, que ele pode nomear quem ele quiser, pessoas capazes ou incapazes de exercer as funções que deveriam desempenhar, e pode inclusive se apropriar de parte daquele salário. São verbas públicas, é crime, é peculato, mas essa visão não chega. Na prática nepotista de se querer nomear um filho e aí para a Embaixada dos Estados Unidos e se justificar porque eu quero dar o filé mignon para o meu filho. Mas o Estado não é um filé mignon, e esse filé mignon não é de ninguém, ele é público. A gente tem uma dificuldade grande de assimilar essas distinções de público e privado, e às vezes descendo aos níveis da administração pública mais primários, por exemplo, numa direção de escola, não sei se vocês já tiveram algum contato com isso, mas, por exemplo, distribuição de vaga. Às vezes, um diretor de uma escola bem intencionado fura o processo objetivo de matrícula por ordem cronológica, e aí, para atender alguém que ele tenha se emocionado com a história pessoal de vida, fura a lista de matrícula e bota lá porque ele tem, no fundo, uma percepção de que a vaga daquela escola que ele dirige é sua. Na verdade, esse problema cultural não se manifesta apenas lá na cúspide da pirâmide, lá em Brasília, no parlamento ou no gabinete da presidência da República. É o caso do juiz, que tem um cargo oficial para levá-lo a funções laborais, a funções da judicatura, e utiliza o carro para levar o filho na escola, ou, enfim, alguém da família ao cabeleireiro, ou o governador, né, na época do Cabral, que utilizava o helicóptero para voar até a sua mansão de Mangaratiba. Esses são atos que ilustram, mas que, na verdade, que ilustram esse problema que faz parte da nossa formação política cultural, a confusão entre o público e o privado. E se você olha, assim, do outro lado, o clientelismo, como a gente, né, por exemplo, o que está acontecendo agora com o auxílio emergencial e a subida da popularidade do governo. É claro que a maioria das pessoas que não acompanham tão atentamente o noticiário nem sabem que o valor de R$600 foi, na verdade, obtido pelo Congresso, e que mesmo que houvesse uma liderança pessoal de quem quer que seja, esse é um benefício prestado e arcado com recursos do Estado brasileiro, que, portanto, é de todos. Mas, porque a gente tem um problema de culto à personalidade, que a gente pode traduzir como personalismo, a gente presta mais atenção nas pessoas do que em partidos, ideias ou instituições. Isso é uma reminiscência do nosso um saudosismo da época do Império, e uma certa carência messiânica. A gente sempre tem a tendência de acreditar num salvador da pátria, em votar no fulano de tal e não no partido tal, em olhar para a biografia da pessoa, ela é uma pessoa séria, e não olhar para o conjunto de ideias que a pessoa defende. E, por outro lado, porque há uma confusão entre o público e o privado, se estabelece relações de clientela
entre o agente público e os cidadãos. Então, a pessoa fica eternamente grata porque aquele determinado agente público fez uma obra com recursos públicos, com o aparato do Estado que a beneficiou. E fica grata pessoalmente àquele agente. Como, enfim, a gente mistura, né? Tanto o culto à personalidade, que vai gerar o fenômeno do personalismo, quanto a apropriação do público pelo privado, que é o problema do patrimonialismo, e a utilização disso para formar relações de clientela, em geral com o eleitorado. Então, em eleição de vereador, se você olhar até os nomes dos 51 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores aqui do nosso município do Rio de Janeiro, você vai ver, tem sempre uma designação de bairro ou de obra social, ou de algo assim, Jorginho da SCS, Márcia de não sei aonde, da Solidariedade, porque se desenvolvem essas relações de alguém que presta, através do Estado, com recursos públicos, espécies de favores, são interpretados como favores a um determinado conjunto de pessoas. Enfim, essa é a visão historiográfica tradicional, que eu acho que tem sim o seu acerto. Essa crítica de viralatismo, é claro que às vezes a gente tem uma tendência de olhar... Assim, é porque é difícil falar disso agora, nesse momento histórico. O Gessé escreveu esse livro num outro contexto, né? E ele reclamava de uma certa tendência da gente olhar com olhos muito pejorativos para nós mesmos. E apontava assim, outras deformidades que existem em outras experiências e formações histórico-culturais. Eu acho que a crítica é válida de um modo geral. A gente tem mesmo essa tendência de buscar validação e valorização de modelos que não são os nossos, mas não apaga o fato histórico de que essas relações no Brasil existem. Os exemplos concretos, para mim, parecem superar qualquer digressão teórica, filosófica, sociológica que se possa fazer. Mas, então, só para encerrar esse ponto aqui, e se alguém quiser fazer uma pergunta, sinta-se livre depois que eu falar isso, a gente não completou essa dissociação entre o espaço público e o espaço privado. E são casos absurdos. Por exemplo, esse caso que vocês estão acompanhando agora dos Guardiões do Crivella. Olha que louco que ele permite, utilizando essas categorias, a gente analisar. Primeiro, há uma atitude patrimonialista por parte do prefeito. Ele nomeia servidores em seu gabinete, como assessores, também na Conlurb, na Secretaria de Transporte, que deveriam exercer funções públicas para exercerem funções que favoreçam pessoalmente o prefeito. Então, esses servidores, além de tentar abafar críticas de cidadãos, impedir o trabalho da imprensa, gravar a distribuição de cestas básicas para colher depoimentos favoráveis ao prefeito que possa ser utilizado como peça publicitária de campanha. Eles têm que acompanhar o prefeito nos cultos que ele realiza ao longo do final de semana. Eles têm que ir a manifestações se passando por cidadãos para defender ações e a figura do prefeito. Ou seja, isso revela uma tomada de cargos públicos pelo prefeito, que deveria nomear pessoas capacitadas para desempenhar funções de interesse da coletividade para o desempenho de interesses privados, ilegítimos. Por outro lado, é a utilização desses agentes do interesse privado para coibir o livre debate no espaço público. Porque quando a gente está olhando esse exercício da imprensa, da opinião pública, esse exercício do direito de reclamar, de cobrar, que é uma das dimensões da participação política, você vai estar utilizando justamente esses agentes que deveriam ser agentes públicos, mas foram apropriados pelo espaço privado para limitar o espaço público. Enfim, eu já estourei o nosso tempo, também já esgotei a matéria que eu tinha me preparado para dar. E aí, na verdade, só um comentário rápido sobre os textos. O texto do Nelson Saldanha, ele é um texto muito conhecido, costuma ser referido por todas as obras que adotam, que tratam desse tema. E ele é muito gostoso de ler, vai misturando história com arquitetura para tratar dessas diferenças e metamorfoses do espaço público e do privado. O texto da Susan Okin, ela propõe uma discussão entre essa dicotomia público e privado a partir da categoria de gênero, justamente argumentando que, para além
para além do objetivo de afastar a intervenção do Estado da esfera econômica, em que os liberais queriam conservar para si, com ampla liberdade de atuação, sem interferência estatal, essa categoria do público e do privado também afasta a discussão política, o debate e mesmo a intervenção do direito das relações intrafamiliares. E essa dicotomia, então, serviria para perpetuar e para invisibilizar as relações de dominação de gênero. Então, quando a gente fala quem manda na minha casa sou eu, ou em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, era como se a gente estivesse tirando do campo de debate e da atuação do direito durante séculos a discussão do que acontece dentro de cada casa. Como se esse fosse um espaço de puro arbítrio e que não pudesse nem mesmo ser debatido. Eu acho um texto muito interessante, eu tentei aqui resumir em poucas palavras a pegada dele e recomendo a leitura dos dois. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Professor, a gente ficou de resolver aquelas questões práticas do horário das aulas e de como seria o modelo avaliativo. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar manter as aulas nos horários da disciplina, sem prejuízo. Eu já botei a aula de ontem, antes de começar essa, no YouTube. Quem não conseguir acompanhar em algum dia ou outro pode rever sem problema. Eu vi que vocês haviam deliberado no grupo, né, por maioria expressiva, de optar por uma prova assíncrona. Então, eu vou tentar seguir esse modelo, só que provavelmente vou pensar em uma maneira de avaliação que seja criativa e não conteudista. Porque se for para repetir conceitos que eu estou trabalhando com vocês, numa prova assíncrona, eu acho que não mede nada, a não ser a capacidade de, sei lá, copiar e colar e habilidade redacional de cada um de vocês, que eu espero que vocês tenham, que isso é importante. Mas, então, eu vou tentar fazer questões mais abertas ou casos para tentar exercitar, a partir dos conceitos que a gente trabalhou, uma parte mais reflexiva e autoral de vocês, tentar pensar soluções para os problemas que a gente está discutindo. Mas vai ser tranquilo, a gente vai respeitar esses 2 dias de prazo. Quando eu tiver as questões prontas, eu vou passar e explicar em linhas gerais, não vai ter nenhuma pegadinha. E, enfim, até lá a gente vai refinando e ajustando como vai ser isso exatamente, beleza? Então, só uma coisa para a aula da semana que vem. A gente vai discutir na quinta-feira que vem separação dos poderes. Então, eu recomendo a leitura do texto Adeus Montesquieu, do professor Bruce Ackerman, que está disponível na Revista de Direito Administrativo. Ele também está lá linkado no programa da disciplina, então é só vocês acessarem o programa do curso, clicar no link que já abre o texto. Beleza? Gente, até mais, até semana que vem. Um abraço e bom final.